Olá, amigos e irmãos do canal Conceito Bíblico, me chamo Adriano e mais uma vez seja muito bem-vindo a uma nova série, agora baseada em Apocalipse 13, em que iremos abordar aqui o cenário dos últimos dias de acordo com a concepção adventista. O cenário dos últimos dias. Para isso eu te chamo, desde já, a se inscrever no canal Conceito Bíblico. Se inscreva, ative as notificações, compartilhe, ok? Curta os vídeos, comentem os vídeos, para que nós venhamos alcançar mais e mais pessoas com essa pequena publicação. Pois é, meus amigos, hoje nós iremos estudar com vocês o tema, o cenário profético adventista, e com o subtópico a nossa herança profética. Nós vamos mostrar para vocês, mostrar para vocês de onde nós herdamos essa verdade sobre a guarda do sábado. Porque antes de nós havia outro grupo religioso que guardava o sábado, e de lá nós herdamos, e nós vamos saber qual foi esse grupo, em que situação nós se desenvolveu essa herança para a igreja adventista, tá ok? E nós vamos justamente começar por esse tópico, porque nós adventistas nós entendemos que nos últimos dias a grande controvérsia final vai ser justamente em torno do dia de guarda, baseado justamente lá em Apocalipse 13. Okay? Baseado em Apocalipse 13. E é interessante o seguinte, é interessante o contexto em que os adventistas herdaram a guarda do sábado. Herdaram essa verdade da guarda do sábado. Conta a história que diz que um pastor metodista episcopal chamado Frederick Weller estava realizando, no início de 1844, uma cerimônia de Santa Ceia, lá numa pequena igreja em Washington, na cidade de New Hampshire, num domingo pela manhã. E antes de servir os emblemas, ele disse à congregação o seguinte, que todos os que confessam comunhão com Cristo numa cerimônia como esta devem estar prontos a obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos em todas as situações. Essas palavras que ele falou. Lá nessa cerimônia de Santa Ceia, nesse domingo pela manhã, estava uma irmã chamada Raquel Preston, ou Rachel Preston, né? Que era uma batista do sétimo dia. Veja, batista do sétimo dia. Estava ali assistindo o culto. E mais tarde, quando Weller a visitou na sua casa, ela desafiou o pastor. Desafiou o pastor e disse assim, olha pastor, o senhor se lembra de ter afirmado que todos os que confessam a Cristo devem obedecer os mandamentos de Deus? E o pastor, sim, me lembro. Eu estive a ponto de me levantar naquela hora e dizer uma coisa. E o pastor falou, eu percebi, senhora, eu percebi. O que a senhora pensou em dizer? Ela falou então, eu gostaria de dizer que o Senhor deveria deixar de usar aquela mesa e cobri-la com uma toalha, até que começasse a guardar os mandamentos de Deus. Bom, o pastor Weller foi pego de surpresa e perguntou o que ela queria dizer com isso. E a senhora Preston falou que tinha em mente o quarto mandamento, o qual justamente o Weller estava violando por não guardar o sétimo dia da semana. O Weller então saiu dali, aceitou o desafio, foi para casa estudar a Bíblia para estudar o que a Bíblia ensina, né, sobre esse dia. E algumas semanas depois, ele estava guardando o seu primeiro sábado. E em março de 1844, ele pregou seu primeiro sermão sobre o assunto. Foi assim que Raquel Preston apresentou o sábado para os adventistas do sétimo dia. E passariam outros 17 anos, né, antes que os adventistas guardadores do sábado optassem pelo nome adventista do sétimo dia. Passariam 17 anos desde aquela época que ela apresentou o sábado para os adventistas. E outros 19 anos antes que se organizasse, né, como uma denominação. E o interessante é que Frederick Weller, veja como a história se desenrolou. Ele era um metodista episcopal e Frederick Weller, ele se tornou o primeiro ministro adventista do sétimo dia. Na época, nem a senhora Preston, nem o pastor Weller imaginavam o impacto, né, que seria causado pelo simples diálogo ocorrido naquela manhã de domingo em Washington, na cidade de New Hampshire. Então não existe muito detalhe, né, sobre o que aconteceu a seguir. Contudo, nós sabemos o seguinte: daquele momento em diante, nós sabemos que Thomas Preble
que era outro pregador que morava na cidade de Washington, na mesma cidade, New Hampshire, que era muito próximo dali, ficou convencido da verdade a respeito do sábado, e lá no verão de 1844, ele começou a observar o sábado também. Então é muito provável que ela tenha ficado sabendo do sábado por intermédio do pastor Frederick Weller, ou por meio de algum dos membros da igreja que o Weller frequentava. E a história começa a desenrolar, mostrando então que logo em seguida, pouco tempo depois, Guilherme Miller, na época, estava pregando fervorosamente. E em fevereiro do ano seguinte, Peble divulgou um artigo sobre o sábado, com o título em inglês The Hope of Israel, A Esperança de Israel, que era uma publicação millerita. E José Bates leu o texto de Peble e dentro de poucos dias decidiu guardar o sábado. Daquele momento em diante, passou a ser um infatigável, vamos dizer assim, defensor do quarto mandamento. E lá no início de 1846, ele discutiu esse assunto com Tiago White e Ellen Armour, que depois de se casar com Tiago White, vai ter o nome agora de Ellen White. No entanto, na ocasião, eles não deram muita importância sobre o sábado, né? E quando chega lá em agosto de 1846, Bates, que é o José Bates, ele publicou um panfleto de 48 páginas intitulado O Sábado do Sétimo Dia, um Sinal Perpétuo. Aí Tiago e Ellen White, que se casaram naquele mesmo mês, naquela mesma ocasião, estudaram o panfleto de Bates, convenceram-se de que aquela era a verdade e começaram a guardar o sábado. E assim se iniciou essa longa história da observância do sábado, do sétimo dia, por parte dos adventistas. Veja que incrível. Agora observe o seguinte: de onde nós herdamos a guarda do sábado? A verdade sobre o sábado? Dos batistas do sétimo dia. Agora observe o seguinte: nos últimos 150 anos, o número de membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo, para você ter uma ideia, cresceu de cerca de 3 mil em 1863, de 3 mil em 1863, para mais de 20 milhões de membros em 2020. Por outro lado, os batistas do sétimo dia, que eram muitas vezes mais numerosos que os adventistas em meados do século XIX, têm hoje eles têm um total de cerca de 50 mil membros. Então essa minúscula fração dos batistas corresponde a 1/3 dos membros da igreja adventista hoje. O que fez a diferença? E é justamente isso, no decorrer dos nossos próximos vídeos aqui no canal Conceito Bíblico, que nós vamos entender o que fez a diferença. O que fez a diferença? Por que os adventistas do sétimo dia cresceram de maneira tão extraordinária durante os últimos 150 anos, enquanto os batistas do sétimo dia permaneceram em um número quase estático? Por quê? E uma das razões, e eu creio que é muito forte essa razão, é que uma das razões seja o fato de que desde o início da nossa história adventista, nós sempre colocamos o sábado num contexto escatológico, no contexto dos últimos dias, ao passo que os batistas do sétimo dia veem o sábado simplesmente como um dia certo a ser observado. E nós entendemos, baseado justamente em Apocalipse 13, que o sábado vai ter e tem um papel muito importante nos últimos dias. E vai ser um grande ponto de controvérsia, porque vai se colocar um outro dia, que vai ser o domingo, em contraponto contra o sábado. E aqueles que se mantiverem fiéis na guarda dos mandamentos de Deus não receberão a marca da besta. Não receberão a marca da besta. Por outro lado, aqueles que se mantiverem infiéis e guardarem o sábado espuro, que é o domingo, eles vão receber a marca da besta. Irão receber a marca da besta. Então, meus amigos, nos nossos próximos vídeos nós vamos estar abordando essa questão. E por isso nós vamos começando aqui com um pouquinho da história adventista e tal, e vamos mostrar outros pontos depois do sábado, e nós vamos entender vamos amarrando os pontos e como isso vai ser um dos grandes pontos de controvérsia
nos últimos dias da história da humanidade. Por isso, te chamo desde já, te inscreva no canal Conceito Bíblico e te aguardo nos nossos próximos vídeos e encerro com aquela velha frase, de Daniel capítulo 2. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Por isso, venhamos ficar com o que diz a palavra de Deus para que nós não sejamos enganados nos últimos dias. Amém? Te aguardo.